Eu sou a Mariana Soter, cantora. Eu tenho lembranças muito remotas, eu já cantando desde pequenininha. Não quer dizer, nossa, nenhum talento, que criança canta mesmo, e cantar faz parte de todo ser humano. Acho que a questão é que eu fui incentivada, porque a minha família gosta muito de música. O meu pai, quando eu tinha por volta de 6 anos, ele me levava em encontros de seresta, eu cantava lá, e aí de chorinho, né? Via os instrumentos, meu pai tocava em casa também, minha mãe cantava, então a gente sempre teve esse contato com a música dentro de casa. Toda criança, ela é curiosa por música, então se você incentivar, a criança vai, porque é uma coisa natural. Quem já deu aula de musicalização sabe que a criança ela é muito curiosa, muito interessada. E na minha casa tinha violão, né? E na casa da minha avó tinha piano, então eu estava sempre tocando, né? Ia lá, pegava o violão e ficava... E eu acabei aprendendo a tocar violão assim, de ouvido. Aí o meu pai, ele me viu tocando violão sozinha, né? Aquele violão grande. Aí no Natal ele apareceu com um violãozinho. De verdade, mas pequenininho. E aí, nossa, foi a minha alegria. Aí ele me ensinou a fazer o Lá maior, assim, né? E o Ré maior. Aí, a partir daí, eu começava a ouvir as músicas e tentar montar os acordes, né? E fui caçando por aí. E me apaixonei e não parei nunca mais, né? Eu comecei a fazer aula de canto com 14 anos, 13 para 14 anos, né? Lá no meu bairro, naquelas escolas, né? Era a escola do meu bairro. E aí a professora me passou os primeiros exercícios e tal. E no começo eu achava aquilo meio chato, né? Falei, pra que eu preciso ficar fazendo né? Mini, mani, mamamá. Esse monte de vocalize. Eu não entendia direito, eu queria cantar, né? Queria tocar. Só que, ao mesmo tempo, eu percebia que não era só isso, eu queria ser melhor. E comecei a ir atrás também, aí eu fui mudei também de escola, de professora, aí eu fui tentar entrar na Fundação das Artes de São Caetano, que quem conhece é uma escola profissionalizante, né, de música. Lá só tinha curso de canto lírico. Então eu cantava popular, aí nessa época eu já estava cantando mais por conta própria, né, então já... tinha algumas bandinhas, já cantava pra lá, pra cá, tocava, arriscava fazer, sabe essas coisas de adolescente, né? Arriscava fazer as músicas. Só que eu vi que a única chance de eu me profissionalizar ia ser partindo do canto lírico. Aí eu falei, poxa, mas canto lírico? O que é isso? Aí foi um novo universo que eu fui conhecer. Putz, eu achei fascinante, porque era um outro tipo de performance vocal e que exigia muito mais, né, do que eu tinha de condicionamento na época. Então, para mim foi muito bacana, porque foi um período de estudo muito intenso. E quando eu entrei, o canto erudito, ele tem uma tradição assim de professores mais rígidos, né? Aqui no Brasil, né? Uma linha mais, né? Música erudita é um outro pensamento, né? Agora e olhe lá que as coisas estão evoluindo e os pensamentos estão se abrindo, mas eu lembro que era uma coisa muito rígida. E no meio do meu curso da Fundação, são 5 anos, eu, claro que comecei a fazer aula de popular também, paralelamente, né? E eu entrei, fiz um teste para virar cantora da Big Band de Jazz da Fundação das Artes e eu entrei. E eu lembro que a minha professora, ela sempre ficava pegando no meu pé porque eu cantava popular também. E ela, você tem que se escolher, porque não sei o quê, mas professora, eu gosto. Porque no meio do curso foi quando, junto com o meu estudo com o popular e tudo mais, eu comecei a gravar. Me surgiu a oportunidade de fazer algumas gravações para rádio, né? E até para alguns trabalhos de álbuns, né? De alguns artistas e tal, por conta do meu irmão, que tem um estúdio que trabalhava em rádio. Então surgiu a oportunidade, eu comecei a gravar e comecei a, né, traçar meu caminho dentro desse lugar. Quando eu entrei na Big Band, eu lembro que a minha professora, ela me deu um livro do Gershwin, né, um songbook do Gershwin. E
foi meio que a redenção, assim. Tipo, eu sei que você tá no caminho certo, né? E assim eu fui até o fim, eu me profissionalizei, né? Fiz até o fim do curso, cantei bastante o repertório que dentro do erudito, mas nunca foi assim a minha grande paixão. Minha grande paixão foi pelo popular mesmo, e eu procurei estudar dentro dessa área porque era o que me puxava mais. Mas eu sou muito grata, eu acho que se eu não tivesse passado por esse caminho do canto lírico, eu com certeza não teria o condicionamento necessário para ter a performance que eu tenho hoje, o que eu desenvolvi aí, né? E depois de um certo tempo eu decidi entrar de novo na faculdade. Porque eu passei um tempo dando aula e eu percebi que dar aula era um grande barato para mim, é uma coisa que eu sempre gostei. Porque, na verdade, antes de eu entrar na Fundação das Artes, eu fiz um ano de faculdade de História. Porque eu sempre pensei em dar aula, eu gosto de dar aula, eu gosto de falar para as pessoas e tentar explicar algo que eu compreendi para alguém e juntos a gente chegar numa conclusão, eu acho isso mágico, sabe? E dentro da música, que é uma arte, né? É uma maneira de se expressar artística, eu achei muito relevante esse tipo de trabalho. Achei, assim, algo sublime, algo que eu deveria me dedicar direito para fazer isso de uma forma que eu considerasse digna. Porque eu acho que não é qualquer um que pode sair por aí dando aula. Isso mexe com a vida das pessoas, isso faz diferença na vida das pessoas. Então eu pensei, eu quero me especializar. Aí eu entrei na faculdade para fazer educação musical, para fazer licenciatura. Então, como vamos aprender a dar aula de música? Tive o privilégio de ter tido aula com professores que fizeram toda a diferença na minha vida. Faz eu sentir que dar aula é algo ainda mais especial. Quando a gente, não sei, né, quem já teve um grande professor sabe, né, que muda a vida da gente, e quem quer dar aula sempre acaba se espelhando um pouquinho em um pouquinho no outro, né, nessas qualidades. A questão é que a gente aprende a dar aula. Claro que você precisa se embasar, você precisa muito se apoiar no caminho de outros grandes estudiosos que já fizeram isso, já colocaram isso no mundo exatamente para abrir a nossa visão, né, dos novos educadores. Então, é através do caminho já aberto pelos principais educadores que a gente vai trilhando os nossos. Enquanto estava cantando, fazendo aula, me especializando, era todo dia, né? Eu ia para a Fundação das Artes e aí trabalhava no baile aos fins de semana, sextas-feiras, às noites, madrugadas afora, fazia barzinho, tocava violão, cantava em praça de alimentação, essas coisas que músico vai fazendo. Ao mesmo tempo, eu trabalhava no departamento de um banco. E enquanto eu estava trabalhando no banco, foi num momento que eu estava lá na fundação e eu me sentia já, sabe, poxa, cada vez mais eu quero viver isso 24 horas por dia. Eu não quero dividir a minha atenção da música. Eu quero tentar viver disso. E uma grande pessoa, amiga minha, que fez também uma grande diferença na minha vida, ela falou, olha, um amigo meu tá abrindo uma escola de música lá na Vila Mariana, tá precisando de professora de canto. Eu sou de São Bernardo, tá? E a Fundação das Artes é em São Caetano. E a vaga é na Vila Mariana, em São Paulo. Para quem não conhece, assim, são cidades diferentes. Para quem não tem carro, era um caminho, era uma energia, aí um dinheiro, um tempo. Mas eu falei, não, eu quero, eu vou. E assim eu comecei a dar aula. E a minha primeira aluna, de canto foi uma senhora de 80x anos, chamada Dona Esmeralda. Eu nunca mais esqueci, né? É assim, eu tinha que passar segurança para Dona Esmeralda, porque o dobro, porque eu era uma menina dando aula para uma senhora. E a Dona Esmeralda era, sabe, aquelas senhoras que faz excursão, faz hidroginástica e canta no coro. Ela era super ativa, né?
E eu falei, poxa, tá aí, eu quero, né, vamos lá, vamos juntas. E aí eu falei, olha, não vai dar mais, eu não vou conseguir mais equilibrar as coisas, eu quero ficar só aqui. E larguei tudo, mas eu consegui a partir daí ficar só dando aula, só tocando. Foi a partir daí que a minha vida começou dentro da música, assim. E eu nunca mais parei, eu nunca mais fiz outra coisa da minha vida. Eu trabalhei muito tempo paralelamente, né, com canto e tudo mais, eu trabalhei muito tempo com a educação musical, com musicalização infantil também. Então eu trabalhei com crianças também por alguns anos. E pensar na educação musical para o ser humano a partir de 1 ano e meio de idade até dentro de todo o desenvolvimento da sua vida, me acrescentou tanto como musicista, tanto como artista e bastante como professora de canto mesmo. Me acrescentou muito. Eu acho que esses anos, claro, né, não era exatamente, acho que eu não conseguiria só fazer isso da minha vida, porque o canto é algo que está muito dentro de mim, né? Mas esses anos que eu passei dando aula para as crianças e pensando no desenvolvimento delas, fez total diferença na minha pessoa, na minha maneira de ver a vida. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it makes me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you made me feel, you made me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, oh, you came along to claim it, and didn't know just what was wrong with me. Oh, till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful what I've been living for, 'cause if you make me happy, you don't need to do more. 'Cause you made me feel, you made me feel, you made me feel like a natural woman. Yeah. Nossa, cantoras que me inspiram, agora a lista é grande. Porque eu sempre me liguei a muitos gêneros, né? Então, como eu disse, a Ella Fitzgerald é uma, que é a minha diva do jazz. Claro que eu gosto muito da Nina Simone, eu gosto muito da Billie Holiday. A ela sempre foi o meu ponto de referência. Mas eu gosto muito de pop também, antigo. Eu gosto da Karen Carpenter, eu sou apaixonada pela voz dela. Eu gosto da Aretha Franklin. Aretha Franklin foi um outro caminho aí que, nossa, ela é também uma grande inspiração para mim. A Esperança Spalding, que, nossa, eu escuto a voz dela e me arrepio inteira. Porque eu acho ela uma musicista incrível e isso eu admiro muito, né? Mas dentro de outros gêneros também, porque eu fui uma adolescente rockista. Então toda essa mulherada dentro do pop, do rock and roll também que fizeram, que eram muito referência para mim. Eu componho desde sempre. Depois que eu fui estudar música, eu acabei aperfeiçoando mais, né? Mas ainda é uma coisa muito quase que visceral. Eu preciso fazer isso. De vez em quando eu ainda faço. É uma maneira que eu encontrei de me expressar e que faz parte de mim.
da minha forma de me comunicar com o mundo. Eu tive uma banda de música própria, com músicos que são meus grandes amigos até hoje, assim, que fizeram toda a diferença na minha vida também. Você vê que a vida da gente é feita da contribuição, do amor de muitas pessoas, né? Gravei clipe, aquela coisa, né? Toquei em alguns lugares, gravei single, gravei músicas, mas fui em festival, a gente fez um festival em Minas, um festival nacional da canção e fomos vitoriosos. Eu lembro, o primeiro show que eu fiz, eu tinha 15 anos, foi num festival de uma escola de inglês lá, de um dos meus amigos da banda, que era a banda do colégio, né? E a gente foi fazer 2 músicas lá da Alanis Morissette. E foi num palco, aí eu subi no palco e falei, nossa, que legal, quero muito fazer isso mais, assim, sentir uma emoção. Aí toquei a gaita lá, o pessoal, né, daquele jeito, bem horrível. Mas que para mim fez muita diferença. Eu acho que ter me fortalecido nesses momentos, nesses primeiros momentos, fez muita diferença. Porque, de repente, se eu tivesse sido traumático, talvez eu não tivesse toda essa vontade de continuar. Porque o caminho da música, quem faz sabe que você precisa de uma persistência. Porque muitos momentos vão jogar você para baixo, e falar, acho que eu não nasci para isso, não estou ganhando dinheiro suficiente, eu não vou conseguir sobreviver disso, eu tenho que fazer outra coisa. Então, se você não tiver muita persistência, muito afinco no estudo, de continuar estudando, não desistir, porque é difícil também, né? Você tem que se dedicar bastante, senão não vai para frente, né? Principalmente na questão não da música em si só, mas na questão do corpo. O corpo precisa responder, então você precisa de exercício regular, enfim, muitos fatores aí que se eu não tivesse tido momentos felizes no começo, eu acho que eu não estaria aqui. Eu entrei em algumas bandas, assim, de baile, de casamento. Cantei com alguns cantores. Com alguns cantores eu acabei viajando o Brasil inteiro, né, em turnê. Foi, aliás, que me proporcionou uma experiência incrível, assim, de conhecer o país todo, sabe? Todos os estados e ir para cidadezinhas, assim, minúsculas, coisas que você nem imaginava, passar por situações, conhecer pessoas. Eu acho que acompanhar outro cantor, né, trabalhar como backing vocal, é uma experiência de humildade, porque você precisa realmente trabalhar para a música, né? E às vezes algum cantor, os cantores ou alguns instrumentistas, quando a gente trabalha com arte, tem muito o lance do ego envolvido, né? E a gente não pode deixar isso acabar cegando, né? A gente trabalhar como backing vocal foi legal por esse sentido também, para entender melhor como funciona a música ao meu redor, que diferença que faz cada instrumento no seu lugar, as vozes, como elas precisam trabalhar juntas, como precisa timbrar, como isso soa, como funcionam os microfones, como lidar com esse tipo de coisa no palco, esses referenciais aí que acabaram me ajudando. Assim como também me ajudou muito o trabalho de estúdio, porque cantar no palco é uma coisa, agora cantar em estúdio é outra completamente diferente. São 2 trabalhos completamente diferentes. Porque no palco você precisa muito da performance de uma maneira geral, de corpo, de empatia, de sinergia ali, você precisa... Às vezes, se você der uma escorregadinha ou outra, sei lá, numa afinação, um negócio, nem aparece. Porque tá todo mundo na mesma vibração, você tá devolvendo pra galera. Agora, o estúdio é outra coisa, é um ambiente ali controlado e fechado. E que você precisa controlar muito bem a sua interpretação, sua articulação, a afinação, milimetricamente. Então tem que ser... e tudo muito mais exagerado. Se eu cometo um errinho, assim, ele fica desse tamanho depois, porque tá todo mundo só ouvindo. Todos os sentidos estão voltados só para ouvir aquilo lá. É um treino à parte. Essa escola que eu fiz dentro de estúdio, eu trabalho em estúdio desde 2006. Foi muito importante para mim. Eu acho que no final até me contribuiu
como professora, como cantora de palco também, porque te dá um pouco mais de precisão e de segurança, e pelo menos comigo foi assim. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said it, Georgia, oh, Georgia, a song for you comes out sweet and clear as the moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still and peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said it, Georgia. Oh, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia, Georgia on my mind. Oh.